meu nobre amigo Armando Lauder, da Plain Song Yo, seja muitíssimo bem-vindo ao Acesso Redivamp. Boa noite para todos, boa noite, André. Um grande abraço, um prazerzaço falar contigo hoje. Estou aqui tentando me organizar com a tecnologia, mas eu acho que vai rolar. Opa, que bom. Cara, assim, acontece. A gente enfrenta de tudo quando a gente está apresentando esse programa. É queda de sinal, é programa que trava, é controladora que pula. A interface de som, então, da controladora, quando o fio do fone de ouvido é curto, então, cara... No meu caso, foi a bateria, não, né? O cabo, que era da Samsung, aí eu misturei com do iPhone, essa briga, né? De iPhone com Android dentro de casa. Mas Nossa... consegui achar o cabo real. Por isso que eu fugi, sumi e apareci. Ainda bem. Que bom, que bom. Pois é, tem também os cabos dos aparelhos de celulares, que também É, são um escândalo à parte. é. São os... Mas a gente está vivendo uma geração que não tem como voltar. Tem que aprender mesmo a utilizar. Pô, é verdade. É verdade. Tem que aprender a utilizar. Meu, eu tenho um celular que não funciona com nenhum carregador aqui da casa. Tive que comprar um para ele. Se eu esqueço o carregador, tô na casa da minha mãe, tamo na gráfica, não dá para recarregar o celular porque não tem cabo compatível. É duro. Verdade. A gente sofre bastante, mas a gente vai aí, vai se adaptando, né? Fa- É, é adaptação mesmo. A gente vai buscando conhecimento, né? E conhecimento técnico é importantíssimo nos dias atuais. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente corra disso, mas estar desconectado, na verdade, é um desejo que muitos têm, mas a gente não consegue evitar, né? É a necessidade de estar conectado, né? De você falar com as pessoas, mandar notícias, ou mesmo família, é por aí, não tem como correr. É vero, é veríssimo, é veríssimo. A gente tem aquela fantasia, né, que é possível viver desconectado. A gente se engana ou a gente faz. Eu brinco, né? A gente faz umas imersões planejadas, né? Desliga o roteador da casa para ler um livro por 1 ou 2 horas. Não, é muito interessante porque vira e mexe, assim, voltando a... Tá me ouvindo bem? Todo assim, o áudio tá ótimo. Oi, então tá. Porque eu convivo com muitas pessoas dentro do meu ambiente musical. E a maioria do artista, né? Ele, dentro dele, a necessidade de se desconectar é muito grande, porque você consegue entrar nessa imersão artística, né? Essa necessidade de você poder extrair de você mesmo e não de contato com outras vertentes, outras esferas, né? Então, há necessidade disso, mas não é que é incontrolável. Você tem que manter esse contato digital para que a coisa aconteça, né? Isso vai desde a parte do vídeo, como da parte também do áudio. Não tem como, entendeu? Se você vai entrar no estúdio, produzir, aí você tem que, peraí, eu tenho que digitar a letra aqui, eu tenho que falar com um amigo que ele vai mandar um loop, alguma coisa parecida, e por aí vai. É É, é verdade. meio é meio difícil você ter que controlar essa necessidade. É verdade. Armando, quando bate, você está concentrado e toca aquela sinetinha do WhatsApp, do Messenger, do Discord. É como se caísse. É como se caísse um armário cheio de latas na cozinha naquele instante. Você também toma um susto, pula da cadeira, dá uma surtada. Eu falo para você, eu sou virginiano. E não que as características do virginiano ela é de organizar a vida, mas
eu trabalho há 25 anos em home office. Então, eu tive que aprender na marra a ter checklist, horários. Às vezes as pessoas acham que eu estou fazendo desfeita, o cara não me atende, porque. Mas ele está fazendo parte de um processo de comunicação, onde eu vou conseguir falar com essa pessoa em um determinado horário, e não só falar, mas a gente também discutir sobre vários assuntos e também resolver vários assuntos necessários naquele que exatamente aquela pessoa está tendo a necessidade. Mas a coisa da comunicação instantânea que quebra tudo, né? Assim, você é incontrolável. Então, eu preciso me comunicar rápido com as pessoas. E não é bem assim como a gente quer, como a gente deseja, aliás, como o outro lado deseja, né? Quando ele tenta um contato contigo. Esse termo, outro lado, tem um sentido bem vasto aqui. Tem. Claro, você não pode colocar todos na mesma esfera, né? No mesmo checklist, né? Você não pode. É Mas, verdade. mas, eu, mas eu aprendi, né? Eu aprendi. Teve um amigo que ele chegou para mim e falou assim, cara, toda vez que eu falo com você, você está criando alguma coisa, você está produzindo alguma coisa. É, Às vezes eu fico preocupado com a sua saúde, preocupado se você está dormindo direito. Eu até ia chamar ele para a live, mas agora eu não posso fazer mais nada, agora eu não tenho condição de chamá-lo. Mas ele falou isso para mim, eu fico preocupado com você, porque você está produzindo alguma coisa, você está criando alguma coisa, você está desenvolvendo, você está fazendo um projeto novo e parece que você não dorme. Aí eu falei assim, não, fica tranquilo que dormir também faz parte do meu horário correto. Uhum. E, e, e praticamente não tem tanto problema quanto a isso. Então, eu gosto de ser multitarefas, mas não é a coisa certa a se fazer. Mas, porque a gente precisa. O nosso dia ele é único para todos nós, né? É um dia único para cada um. Então, tem 24 horas, então todo mundo tem 24 horas, mas depende mesmo da gente organizar isso e fazer isso funcionar. Uhum. É verdade, vou fazer funcionar o dia e é engraçado. Você disse algo É, que refletiu aqui, que também me trouxe uma sensação boa, né? Meu primo me conta que se ele quer saber se eu estou bem ou não, ele nem me telefona, ele dá uma passada na minha linha do tempo para ver se eu estou o que que eu estou publicando, o que que eu estou criando, que ele, é. segundo ele, já tem ali ele já tem o se eu estou bem, se eu estou mal, em que estado que eu estou, dependendo do tema do que eu estou compartilhando. É uma coisa doida. Mas, Como, é, né? A gente não para de, a gente está o tempo inteiro criando coisa ou revisando coisa, né? Ou arrumando coisas, né? é. Mas eu sou meio dramático. Nas minhas postagens eu sou bastante dramático. As pessoas estão sempre pensando que eu estou numa fase depressiva aguda. Nossa. E aí eles me mandam alguma mensagem. Mas não, na verdade, às vezes eu estou escrevendo uma letra de uma música. Às vezes eu estou pegando o violão e estou num momento assim de total ócio criativo e fico dramático nas coisas que eu posto, escrevo, ou mesmo uma foto minha que parece que eu estou triste, chateado, com tédio. Mas o Dramático bom. ou performático? Tem uma sutil diferença que eu aprendi com um outro nobre amigo, né? Tem o dramático e o Sim. performático. Qual você acha que você está mais? Olha, a performance é,
é algo que eu não sei se está sendo feita, ou eu estou exercendo uma performance, estou criando uma dinâmica para aquilo acontecer. Não, na verdade, é um estado mesmo, assim, de composição fotográfica. Boa, Que, é, Armando. que, a, Hã? que a coisa nunca sai do jeito que a gente quer. A composição fotográfica, ou portrait, ou uma fotografia, talvez ela exerce muito mais a nossa verdade do que a gente está querendo dizer. Eu até escrevi uma vez sobre isso, né? Falei que a gente tem que postar todo dia para estar presente, ou se a gente postar muito, descobre nossas verdades, ou se a gente, dependendo. Eu escrevi algo sobre isso um dia desse, e aí as pessoas começaram a comentar, falando assim, não, mas por que você está se ligando nisso? Eu falei assim, não, na verdade eu não estou me ligando nisso. Eu estou querendo entender por que tem que ser dessa forma. Porque não pode ser mais simples as coisas. Uhum, veríssimo. Armando, tem uma pergunta que a gente sempre vai Sim. abrindo, sempre é um tópico aqui inescapável no acesso Redivamp. Aham. Armando Lauder por Armando Lauder. Armando por Armando, conta um pouco de você, como você chegou nessa vida, no seu trabalho criativo. Conta um pouco de você agora aqui para a gente conhecer um pouco mais. Ok. Bom, nos anos 80, assim, final dos anos 80, foi um momento assim em que eu me descobri como produtor de eventos e do meio underground. Então, eu comecei a descobrir que existia uma cena na cidade onde eu morava, que é Duque de Caxias, onde é bem próximo de onde eu moro hoje, né? Então, eu moro na Barra da Tijuca, precisamente aqui em Jacarepaguá. Eu moro em frente ao Rock in Rio. A minha janela, se eu abrir a janela aqui e estiver acontecendo o Rock in Rio, eu consigo assistir lá o Iron Maiden. Que demais. Eu não sei se é demais, mas é interessante quando acontece isso, né? E, e vira e mexe eu alugo meu apartamento aqui também, porque eu não sou muito fã do Rock in Rio. É mais ou menos aquela coisa de a gente ter piscina em casa e não tomar e não utilizar. Então, o Rock in Rio é um pouco assim para mim. Mas quando vem as bandas que eu admiro, eu faço questão de botar um chinelo, uma bermuda, uma camiseta e ir lá assistir. Sem aquela coisa de me montar para assistir, porque eu estou praticamente no quintal de casa. É isso. Mas voltando assim ao final dos anos 80 para os anos 90, foi que eu comecei a montar um projeto que eu queria me comunicar com as pessoas por algum meio que eu não tinha, que não tinha, as pessoas não tinham muito acesso à música nessa cidade de Caxias. Quando eu digo acesso, é porque a gente era muito difícil você ter acesso à música internacional e também à música que estava acontecendo na zona sul do Rio de Janeiro. Várias bandas surgindo, né? E aí foi aí que eu comecei a querer fomentar e descobrir bandas dentro da minha cidade, no meu pequeno espaço que eu chamo de interior da Baixada Fluminense. E foi ali que eu comecei a conhecer essas bandas. E que, por sinal, são bandas que não existem mais, mas eu admiro elas até hoje, como Marble Flower Gardens. Você pode pesquisar hoje no YouTube que você vai achar, que é da Patrícia Ariel, uma banda maravilhosa. Flores que Não Comovem, também uma banda excelente, uma banda de extrema poesia e arranjos que, que a gente não encontrava em nenhuma outra banda da Zona Sul ou de outros estados. Porque eu não conhecia também, eu não tinha acesso ao que estava acontecendo também em outros.
em outros estados. E a gente começou eu comecei a montar alguns eventos para que essas bandas pudessem tocar. E foi bacana, porque aquilo aconteceu de surgirem várias outras bandas buscando a mesma essência musical, a mesma estrutura também de arranjo, de composição. Ninguém tinha condições de pagar um estúdio, mas a musicalidade era muito grande, porque todo mundo tocava um violão, ou tocava um baixo, ou tinha ideias de composições como compositor. E você deve conhecer uma banda que surgiu, que foi uma banda que teve uma repercussão bacana, que é a banda Ocaso. Não sei se você lembra dessa banda Ocaso, que saiu numa coletânea Violet Carson, do Morpheus. E aquilo foi muito bacana, porque o pessoal do Ocaso montou, né, uma loja de discos e começou todo mundo a falar assim, cara, pô, se existe uma loja de discos, por que a gente não cria também nossas demos para a gente poder fazer essa divulgação do nosso trabalho? E foi aí que eu montei um projeto chamado Projeto Poetas Condenados. E esse projeto, ele saiu uma demo e a gente fez vários envios para tudo quanto é lugar do Brasil. E uma dessas demos caiu num fórum, onde a gente, pelo menos o trabalho foi descoberto. E a partir dali, a gente saiu numa coletânea chamado De Profundis, se não me engano, volume 2. De Profundis, volume 2, versão brasileira. Uhum. Com duas músicas do trabalho. E aquilo abriu algo assim tão grande, um horizonte tão grande, principalmente para mim, e não para a cena que tinha sido criada, que eu comecei a reverberar isso, comecei a mostrar para as pessoas que existia algo em outros estados, outras cidades, pessoas que curtiam esse tipo de som, porque nos anos 90 já estava acontecendo aquela coisa do indie, das bandas se inspirarem muito no indie pop, no indie rock, que estava explodindo pelo mundo. E a gente fazendo aquele som depressivo, poético, cheio de arranjos e afinações baixas, mas principalmente eu acreditei nisso, nessa conexão de conhecer novas pessoas. E foi aí que eu conheci o Morpheus, lá Morpheus, atualmente no Sebo Clepsidra, né? Atualmente no Sebo Clepsidra. Hoje a gente conversa muito. Eu acho que vai acabar a bateria do meu fone, mas eu acredito que a gente vai continuar falando pelo celular. Opa. Mas vai dar certo. Uhum. E foi aí que ele faz um trabalho, eu acredito que ele faz ainda um trabalho muito bacana, né? De juntar, né, essas pessoas. E foi aí que eu acreditei mais, pelo simples motivo dessa coletânea ter se tornado uma coletânea show em Brasília. E aí foi que eu conheci todo mundo lá, né? Todas as bandas que faziam parte da coletânea De Profundis versão brasileira. Foi muito bacana. E aí eu não acabei, a partir dali, aquilo para mim foi um divisor de águas, onde eu, na minha cabeça, no meu interior, assim, cara, isso nunca acaba. As pessoas, por mais que as bandas terminem, por mais que as bandas elas possam desistir, né?
mas isso aqui nunca vai acabar. E eu permaneci por todos esses anos, fazendo esse trabalho. Montei um jornal que era quase um zine, mas era um jornal mesmo, onde eu imprimi esse jornal nesse formato, e eu tinha necessidade de levar para pessoas que não faziam parte do underground, daquela bolha de você tá no meio de pessoas que falam a mesma língua. Eu achava que a necessidade de falar com outras pessoas era importante também, para que eu pudesse divulgar as bandas que eu estava acreditando nelas. Então, e foi bacana, porque esse jornal ele não tinha um nome diferente, era um simples nome chamado Diversão e Arte, onde eu tinha uma coluna, mas o jornal todo ele era voltado ao alternativo musical. E as pessoas achavam aquilo interessante, porque elas não sabiam nada sobre aquilo, mas, ao mesmo tempo, aquilo para elas era diferente. Que poderia fazer parte. Elas abriam e falavam assim: poxa, eu vou guardar esse jornal, porque esse jornal ele tem conteúdo, um conteúdo que não tem época. Eu posso ver isso aqui a qualquer momento. É diferente, não é um jornal de notícias. E aí eu posso continuar? A história é um Claro, pouco mais longa, naturalmente. né? Eu estou gostando muito dessa sua história, dessa parte de ter feito um jornal. Levar, meu, as bandas que a gente tem no nosso segmento são maravilhosas. E as pessoas E podem escutar essas bandas em outros contextos, em outros lugares e se apaixonarem pelo som delas. Eu acho que esse é um trabalho primeiro, né, necessário, é um arco de necessidade e um arco de possibilidade que a gente abre fazendo isso. Muito legal. Mas conte mais, por é, favor. justamente. Isso tem tudo a ver com a minha trajetória posterior a isso. Porque eu sempre acompanhei os fóruns, os fóruns não existem mais, ou existem e eu não sei, mas eu achava o fórum algo assim espetacular, tanto que eu participava dos fóruns e conheci o Morpheus através dos fóruns na época, né? E aquilo para mim era a característica exata de que eu podia receber informações atuais de algo que estava acontecendo pelo Brasil musical. E eu quis transportar aquilo para um jornal, e não necessariamente um zine, onde eu entregava esse zine para pessoas específicas e eu sabia que aquela pessoa tinha a ver com aquela musicalidade, com aquele som, mas eu queria levar esse jornal para o público em geral. Isso tem a ver com o meu festival que eu faço também, que você citou dois itens que eu trabalho, né, que é a Plain Song, a Lauder Inc., mas eu tenho um festival chamado Caxias Music Festival, em Duque de Caxias, onde praticamente eu faço isso com o público que vai. Eu faço com que esse público que vai nesse festival, é um festival gratuito, em uma praça gigantesca, no interior aliás, no centro, no coração de Duque de Caxias, onde eu morava, e levo bandas, levei Etiópia, Finis África, Zero, uns e outros, várias bandas dos anos 80, e a minha necessidade era levar muito mais fora as bandas que fazem parte da Plain Song, né, que é ali que começou essa coisa que eu pensei assim, cara, eu preciso montar um diretório, um filtro, onde eu possa exatamente ver e ouvir essas bandas para que possa ser uma ferramenta para o meu festival e ferramenta para outros festivais também que precisam e desejam conhecer as bandas. Porque hoje a gente está muito ligado a essa coisa do Facebook, do Instagram, do Bandcamp, mas o Bandcamp é internacional, ok, e aí?
pô, o Facebook não é ferramenta de bandas, não é uma plataforma de bandas. O Instagram, perfeito, mas também não é uma plataforma de bandas. Então, foi aí que surgiu a minha necessidade de montar a Plainsong. Mas, rebobinando um pouco, aí, voltando um pouco, esse jornal ele me gerou algo muito interessante, que foi conhecer uma rádio que tinha aqui no Rio de Janeiro, chamado Fluminense FM, que era uma rádio que lançou várias bandas dos anos 80. Lá eu praticamente conheci tudo que eu conheço hoje. A Fluminense foi que abriu assim as possibilidades das bandas acontecerem, que a gente tinha também o Circo Voador também no Rio de Janeiro, ainda tem até hoje o Circo Voador, mas nos anos 80 para os anos 90 era algo espetacular. E foi aí que eu fui convidado para fazer o brand da Fluminense FM. Na volta da Fluminense FM, onde ela fez uma tentativa bastante audaciosa em voltar. E isso foi legal porque eu participei de toda essa coisa de comunicação, de brand, de comunicação digital mesmo, que a gente já estava entrando nessa coisa da internet. E foi muito bacana, porque eu deixei um pouco minha assinatura na Fluminense FM. E conheci também esse universo de rádio. E a partir dali eu fui chamado para fazer a parte de comunicação do Dado Villa-Lobos, que ele estava com um trabalho solo dele, e um selo bastante importante, que é chamado Rocket, onde eu digitalizei e criei toda essa estrutura para o Dado Villa-Lobos na época. E abriu uma outra porta, que foi eu conhecer o Jorge Davidson, que foi o vice-diretor da EMI Odeon, onde lançou Legião Urbana, lançou todo mundo que a gente pensa aí. E tem o meu xodozinho que ele lançou também, que é o Arte no Escuro. Magníficos. Oi? Magníficos, Arte no Escuro. Uma banda Até muito legal aqui das nacionais antigas. até um ponto também importante, né, que a volta, não, na verdade não é uma volta, mas a gente preparou uma comemoração do Arte no Escuro. E eu fiz questão de trabalhar nessa comemoração do Arte no Escuro, com os músicos, com a Marielle Loyola, e a gente chegou a fazer algumas turnês, e eu acabei me tornando tour manager do Arte no Escuro. Cara, que demais! Um tour manager que em alguns momentos cantava em alguns momentos, no final, umas 3 ou 4 músicas do Escola de Escândalo, porque havia também essa coisa de montar o setlist com as músicas do Escola de Escândalo. Mas voltando lá ao assunto lá da EMI, foi muito bacana, porque a partir dali eu comecei a realmente interagir com esse mundo dos negócios, da música, e saber como funcionava cada coisa, né? Então eu quase me tornei assim um braço direito do George Davidson, como aquele cara que vai falar sobre tecnologia, que vai falar sobre MP3. Não existia MP3, existia, mas as gravadoras pouco se interessavam em difundir isso, em tratar isso como real, né? Então, a MP3 era um caminho sem volta, que é justamente o que a gente estava falando no backstage.
Era um caminho sem volta. As pessoas estavam fazendo suas mídias, copiando as músicas, e muitos considerando como pirataria, mas não tem essa. Não tem essa. A coisa, você precisa trabalhar com o que tá acontecendo. Você precisa identificar o futuro e você fazer um trabalho. E a maioria das gravadoras não faziam isso. Na verdade, não só somente as gravadoras, mas muitas corporações, elas falam assim, não, a gente precisa acabar, disseminar isso, destruir isso de alguma forma, para que não aconteça. E muito disso foi feito na época. E não dava certo. Não iria dar certo. Era uma tentativa frustrada a cada momento. É verdade. E Armando, como vem, assim, né? Como se estabelece a Plant Song? Como vem essa força? Não, agora chegou a hora. Vou criar a Play Song. Vou trazer essa plataforma digital. Como foi o instante que você veio à frente e você trouxe para o digital com todo esse peso, com toda essa força e toda essa ramificação muito legal que a Planesong atingiu nesse um pouco assim, eu acredito que vocês começaram ainda em 2020 também, né? Ou é um trabalho Isso. já que vinha um pouco antes e só saiu em 2020? Como que foi? Como aconteceu? Bom, como eu havia falado contigo na conversa anterior, sobre essa necessidade de conhecer melhor as bandas que estavam surgindo. Então, esse meu festival, ele foi um start, porque por mais que eu tinha por mais que esse conhecimento ele chegava até a mim, né? A maioria das bandas chegavam até a mim porque eu buscava isso. Então, a pessoa que ela busca, ela acha, ela encontra, ela faz amizade, ela estreita cada vez mais com a música que está sendo feita no underground. Então, isso para mim sempre foi muito fácil. Mas com esse meu festival, eu pensei assim: peraí, por que eu tenho que fazer um festival grande e por que eu tenho que ser 100% popular nesse meu festival? Tanto que o nome dele se chama Caxias Music Festival, não é Caxias Rock Festival, não é festival de rock. Eu sempre desejei, junto com o meu sócio, a gente não fazer algo que nos limitava em questão de musical, né? Então, a partir dali, eu comecei a convidar bandas que ninguém conhecia. E como o festival ele tem dois palcos, ele tem um palco que é um teatro, é uma boca que dá para uma praça, é gigantesco, né? Uma boca que dá para uma praça, e tem uma biblioteca onde também é um espaço maravilhoso para se fazer um segundo palco. E esse foi o nosso sonho que se realizou por 3 edições, né? Então a pandemia ela nos paralisou, apesar da gente ter feito uma edição live mesmo no teatro ao vivo. A gente chegou a fazer essa edição com Finis África e outras bandas. Só que esse é o ponto mais importante que eu quero e deixo para as pessoas. O festival ele não está em busca do, do rock popular, ele está em busca de descobertas, de ver o que acontece musicalmente em todas as esferas musicais. É isso que eu sempre quis deixar para todos que frequentavam o festival. Mas era uma dificuldade muito grande você ter uma banda no festival e essa banda você não saber como encontrá-la nesse turbilhão de conexões, de redes sociais. Peraí, tá no Instagram? Não, tá no Facebook, tá no Bandcamp, tá no Spotify, tá no... E eu não queria fazer parte disso simplesmente como conteúdo. Parece que
Você fazer parte de uma rede social, você tem essa obrigação do conteúdo. Eu pensei assim, não, eu quero fazer uma plataforma onde você vai ouvir lá Etiópia, você vai ouvir Arte no Escuro e você vai ouvir uma banda de 2020 que tem a mesma que busca referência nessa sonoridade. Tanto que a Plainsong ela é denominada como uma plataforma nichada, mas é inevitável você não deixar de nichar um projeto que você faz com o seu coração, com amor. Então, eu denomino lá, aliás, eu caracterizo os estilos como waves justamente por isso, para que a pessoa possa ouvir desde o post-punk, ao gótico, ao dark wave, ao synthwave, ao retrowave, ao lo-fi, e ela se encaixar ali e falar assim, eu não estou sozinha. Eu sei que tem várias outras bandas produzindo. Hoje mesmo eu fiz um lançamento de uma banda, aliás, de um projeto chamado Astor, que é um projeto de retrowave e instrumental lindo, timbradaço, maravilhoso, coisa assim de internacional. Primeiro, coisa muito bem feito, muito bem produzido, que é o do Vlad, da banda You Just, lá de Curitiba. Você deve conhecer. Eu acho que sim. Assim, são muitos nomes, né? É, Assim, de são muito primeira eu não novos. conectei, mas vou dar um pulo lá na Play Song depois para escutar. É. Já fico aqui, fica aqui Então, compromisso marcado. Vou lá depois escutar. Agora de primeira eu não conectei, cara, mas vamos lá conhecer. não, mas ok, mas a importância da Plainsong é justamente isso, que você acabou de tentar pesquisar ou entender. Peraí, se eu não encontro, se eu não vou conseguir encontrar essa banda ou esse projeto no Spotify, porque o Spotify é uma plataforma de conteúdo extenso, eu vou lá na Playsong. E talvez a minha navegação, a minha viagem lá na Playsong vai ser diferente. É isso que eu sempre quis proporcionar para todos os usuários e para todas as bandas, em que elas pudessem, a cada audição na sua música ali, fosse uma pessoa que se interessaria pelo seu trabalho. A sequência iria se interessar de uma forma fidelizada pelo seu trabalho, né? Diferente da pessoa ser tipo um Tinder, né? Ah, eu vou ouvir isso, não quero. Isso aqui é legal, não quero. Não. Todas as bandas ali, elas conversam uma com as outras. E essa a minha maior necessidade em levar a Plainsong para um futuro próspero. Assim eu posso dizer. Cara, é uma Vou, iniciativa, eu acho que é uma iniciativa fantástica, extremamente necessária, que está abrindo possibilidades para muitos encontros. Eu descobri a Plant Song com o Bira, né, do Permaneço Deitada, quando eu trouxe ele na entrevista, que eu já tinha visto ali para escutar a música deles, né, e eu falei, ah, que legal. E, cara, assim, eu passei tão rápido, eu fui tão focado ali que eu vi assim, nossa, que legal. E quando aí que o Bira me falou, ah, Plant Song, e aí você pode não acreditar, mas a princípio eu até achei que não era brasileira a Plant Song, achei que era uma iniciativa de outro lugar. Estava muito profissional, muito bem feito, muito fácil ali de achar as coisas. E eu estava na correria, né? Eu não pude parar aquele tempo assim para entender melhor o que era. E aí o Bira me contou, me falou do seu trabalho e, cara, eu fiquei fascinado. Falei, meu, que bacana. Olha, cara, plataforma, dá pra gente entrar lá, conhecer as bandas, meu, tudo organizadinho, tudo muito bem feito. Tem o trabalho dos colunistas que eu descobri depois também ainda. Cara, eu acho muito legal o que você está fazendo ali na Plainsong. Você e todos os é, colaboradores, claro. Todas as bandas que também e, estão lá com vocês. Mas, cara, tá fantástico. Tá é, fantástico assim, pra gente que chega lá. justamente isso que eu quero passar, que a Plansong,
ele não é um projeto para enaltecer o Armando, o CEO da Plainsong, onde está fazendo acontecer, em hipótese alguma. Eu sempre desejei que a Plainsong fosse essa ferramenta, esse diretório, essa busca filtrada para todos ali que pudessem subir o seu trabalho. E o mais interessante, quando você falou sobre essa coisa internacional, de internacionalizar, até todas a parte da navegabilidade ali estão em inglês, é que bandas que estão surgindo pelo mundo aí estão também desembarcando na Plainsong. Elas estão... E eu acho aquilo o máximo. Eu não faço muito alarde, porque a Plainsong, eu sempre tive o desejo de ter uma balança muito mais para o lado Brasil, porque aquilo ali estimula cada lançamento, a cada novidade, faz com que aquele camarada que desistiu da sua carreira de músico, porque ele viu que música underground jamais daria certo, e fazer com que ele volte a produzir novamente. Isso tem acontecido. Tem acontecido comigo também. Pô, Eu legal. mesmo tenho eu mesmo sou músico, tenho um trabalho que que eu que a gente tem um senso crítico muito grande, né? O músico, ele tem aquela coisa de não sei, talvez eu não estou mais nessa época, eu não quero, mas tem despertado esse nosso lado artístico que é um lado que a gente nunca consegue fugir. E tem me despertado também a buscar uma outra forma de compor, de produzir. Não necessariamente eu preciso de uma banda estar junto comigo, mas eu preciso fazer, eu preciso criar. E tem acontecido lá. Hoje a gente está vivendo uma geração dos da galera que faz a sua banda, faz o seu projeto sozinho, né? One man band, né? O cara que está produzindo sozinho. E eu tenho estimulado isso, pelo menos nos amigos que têm me contactado. Eu falei assim, você não precisa de uma banda, você precisa de criar, de produzir. É o que você precisa fazer. E tem surgido muita coisa legal. E tem muitas coisas legais também que estão aí para serem lançadas, tanto com amigos no Brasil, com amigos fora do Brasil. E tendo essa possibilidade de produzir sem barreiras de país, né? Essa barreira do oceano, né? Uhum. Cara, isso é fenomenal, né? Isso assim, cara, a gente vai, eu falo aqui com um espelho aqui do que tem acontecido nos festivais online da gente, né? Desde outubro de 2020, com a generosidade das bandas, né? Bandas da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra e outros países, né? Até uns ícones como tipo o Denosferato, do Vlad Janicek, do Luis do Rey, e, putz, e Kirlian Camera, Ten Come Silence recentemente, Vampires of Rome, Le Long Adieu, entre outros, né? Eu vejo a generosidade, o carinho desses caras e a vontade deles de É, propagarem a música, né? Trazerem a música deles também, nem que seja online aqui para a América do Sul, aqui para a América Central, né? Muitas vezes a gente enfrentou, muitas vezes não, né? A gente sempre enfrentou um certo hiato, né? De estarmos muito distante para recebermos os shows de muitas dessas bandas, ou mesmo de chegar material oficial deles aqui, né? Nem sempre, pelo menos aqui em São Paulo, era um pouco mais fácil por conta da Zensor no passado, da Soul Shadow, até uns aninhos atrás, do Grande Van, Bispo, né? E sempre foi a gente sempre teve num cotovelo do mundo onde tudo era um pouco mais difícil, né, nesse sentido. não só difícil, mas os interesses eram diferentes. Eles
não sabiam o quanto cada um precisava dos outros, né, para isso acontecer. Por isso que você citou sobre os artistas internacionais, e é justamente o que tem acontecido comigo. Eu pouco tenho divulgado sobre isso, porque a Plainsong, ela fez um ano, só que eu não divulguei esse um ano, porque eu sei que muita coisa ainda está para acontecer, e eu sei que o aniversário da Plainsong, ela vai gerar justamente isso que eu sempre desejei, que é não ter essa barreira de idioma, não ter essa barreira de comunicação, ou mesmo de artístico, né? Porque também aqui no Brasil está se produzindo com muito mais fidelidade musical, né? Muito mais qualidade também, né? Eu não gosto de falar qualidade, porque cada um tem sua qualidade, mas artisticamente estão se conversando entre si. E isso eu tenho notado porque os artistas internacionais têm ouvido algumas bandas na Plainsong e têm me falado, olha, eu vi essa banda, ouvi essa banda. Eles têm me mandado também o catálogo deles. A gente está tentando de tudo para que não fique parecido com um selo, porque a gente quer ser uma agregadora, né? E não um selo de lançamentos musicais. Eu quero conversar com os selos, para que os selos vejam potencial dentro do nosso trabalho. E, tanto nessa parte de blog, né? Que é o nosso editor, né? Que é o jornalista, o Leozito, que está escrevendo, e nessa parte também de musical dentro da plataforma. É isso que eu tenho desejado daqui dos próximos meses, ou daqui a um ano, onde a gente possa oficializar o aniversário da Plansong. Cara, que demais. E, Armando, tem uma questão que me fizeram um pouco antes da gente começar a entrevista hoje. Nobre amigo do Espírito Santo, o seu Severiano, ele me perguntou o que é necessário para novas bandas divulgarem o seu álbum no underground nesse momento. E eu, como fiquei devendo a resposta para ele, eu falei, não, deixa eu aproveitar que eu vou estar aqui com o Armando da Playsong. O cara tá praticamente nas trincheiras, está ali no campo de batalha divulgando novas bandas de uma maneira bem eficaz, com esse agregador que é a Plant Song. Na sua opinião, Nobre, quais seriam os passos, os melhores passos nesse momento para quem está começando? Olha, a gente fez até uma matéria a esse respeito, porque as dúvidas elas não acabam nunca. Parece que essa é uma dúvida que ela vai nos acompanhar pelo resto da vida. Como a gente iniciar, né? Eu não sou, por mais que eu trabalhe e seja formado em comunicação, eu não gosto de utilizar nenhum mecanismo de marketing para você fazer um lançamento de um projeto, né? De um projeto de uma música ou de uma banda. Eu sempre penso que você é uma ferramenta grandiosa de história, de narrativa, e sua música ela não pode ser simplesmente um conteúdo que você joga nas redes sociais. Você precisa transformar a sua música em história, em verdade, você precisa, primeiramente, engajar com o seu público, com as pessoas que te admiram. Você não tem que esperar das pessoas que elas gostem do seu trabalho. Você tem que interagir com elas. Primeiramente, é o seu mundo, não é o mundo virtual. Não existe um mundo virtual sem antes você preparar o seu mundo primeiro. A partir dali, aquelas pessoas elas vão te acompanhar nas redes sociais. A partir dali, você vai fazer um lançamento que a gente denomina como lançamento digital, né? E você vai criar a sua estrutura
de storytelling, de narrativa, de acontecimento dentro do seu mundo, do seu universo musical. E hoje em dia as pessoas querem isso. Elas querem acompanhar como você desenvolveu, como você criou, como aquilo toca elas e como elas podem fazer parte do seu mundo. Não sei se eu expliquei ou compliquei. Eu acho que você deu uma lição valiosa que a gente não escuta todo dia sobre esse tema de como lançar, de como estabelecer, de como mostrar de uma maneira legal o trabalho musical que você está fazendo. E você matou a pau quando falou que não é mais um conteúdo que você vai jogar na rede social. Eu achei isso muito bacana. Porque todo conteúdo ele acaba inspirando, né? Todo conteúdo inspira. Então, em 20 minutos, tudo pode mudar. Então, você lançou algo agora e vem outro e lança outro. É mais ou menos isso, né? Então, e tanto que as plataformas, redes sociais, elas vivem disso, né? Elas vivem de novos conteúdos, mas que você não precisa estar tentando acompanhar isso, mas que você crie esse seu mundo, esse seu universo musical, que tenho certeza absoluta que aquilo vai tocar. Eu já ouvi tanta coisa a respeito da minha banda antiga, do meu trabalho antigo, que eu falo assim, meu Deus, por que eu acabei com a banda? Por que eu terminei com a banda? Eu ouço tanta coisa assim, bacana, bonita, pessoas querendo comprar até camiseta. Eu falo assim, poxa, por que eu... Entendeu? Porque a gente não tem noção pela aceleração da nossa cabeça em querer abraçar tudo. A gente não precisa disso. A gente precisa estar próximo de quem deseja estar próximo da gente. Mais ou menos isso. Excelente, excelente, meu nobre. E sempre quando a gente vai chegando mais próximo do final do nosso programa, tem uma outra pergunta que todos os nossos entrevistados também inescapável. Armando, na cultura pop, ou no folclore, na literatura, nos filmes, séries, videogames, quadrinhos, onde você quiser, qual é o seu personagem vampírico ou vampírica favorito de todos os tempos? Rapaz. Christopher Lee, cara. Esse é o implacável. Se a gente, É, se- eu sou muito old flicks. Eu não sou Netflix, eu sou old. Eu sinceramente, eu não canso de ver tudo aquilo que fez a minha história acontecer, desde a parte musical, cinema, literatura, tudo. Não que eu dispense nada que está sendo feito hoje em dia, mas o Christopher Lee, ele é enigmático para mim, tudo que ele fez. não, é um ator emblemático, né? É, Um ator enigmático. emblemático e eu vi que recentemente não, né? Um pouco, com 80 anos ele ainda fundou uma banda, iniciou uma banda de heavy metal e fez uma versão de My Way do Frank Sinatra, bilhões de anos mais fantástica que a original. E cara, você vê aquele cara cantando, putz, é a voz, a presença, é o Drácula, é o vilão de muitos filmes. É um personagem, É a assim, forma, um ícone do é terror, a né? forma Como como ele dizem. fez tudo isso acontecer, né? Deixa eu só desligar aqui o ar-condicionado, porque agora eu estou sem fone. E Opa, aí ficou beleza, vai um lá. ar. Bom, só... Opa, enquanto ele tá ali, acabou a bateria do fone de ouvido dele, ele já tá voltando acabou. aqui. Opa. Agora eu estou ouvindo bem. Armando,
O nosso amigo aqui da Cubos Online diz que ele achava que você ia dizer Dom Drácula. Quem? Dom O Drácula. Cubos Online, da banda Sim, Cubos. o Diego da Cubos. Isso, Grande acho que é ele banda. mesmo. Diego, é você. Diego, você está entre nós, dê um sinal aqui no chat. Cara, Dom Drácula era legal, eu gostava do desenho. É... Mas não deixa de ser. Não deixa, Não não deixa de deixa, ser uma boa cara. referência também. Pô, Dom Drácula é referência, referência da infância, cara. Valeu a lembrança. E, Valeu Armando, mesmo. além da Plant Song, além do trabalho musical, revivendo as suas criações musicais e tudo mais, tem também um outro site que eu vi que você tem, que é o Ink Louder, falei certo? O que você está aprontando ali? É, eu vi que você criou umas estampas, eu acho que são criações suas, está fazendo umas estampas ali muito legais. Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, isso tem sido algo bem bacana para mim, porque essa parte de. Eu não vou falar que é moda, né? Eu estou fazendo um vestuário, uma moda, não. Na verdade, sempre existiu uma necessidade de que você pudesse levar para as pessoas uma t-shirt, uma camiseta, em que ela pudesse amar, amar usar aquela camiseta, porque tem a ver com a história dela, musical. E eu comecei a sentir essa minha necessidade e não achava em lugar nenhum. Né? Então eu procurava, ia, às vezes, até em viagens que eu fazia no exterior, e eu não conseguia comprar as camisetas que eu desejava comprar. Né? Mesmo no merchan oficial do artista, ele não tinha a camiseta que eu imaginava na minha cabeça. E, e como assim eu não sou um expert em design, mas eu trabalho praticamente assim com design no meu dia a dia. Eu falei assim, poxa, eu vou montar as minhas próprias camisetas. Só que eu lancei isso sem nenhuma necessidade de fazer negócios, fazer um comércio, nem nada, né? Aí as pessoas falam assim, eu compro essa, eu compro essa, eu compro essa. Eu falei assim, pô, mas peraí, não está à venda, é para mim. É uma camiseta minha. Né? Tanto que tá aqui, ó, tem essa aqui. Oh, que demais. E, e aí começou a acontecer e eu falei assim, mas peraí, eu já utilizo esse meu sobrenome Lauder, né? Que na verdade eu utilizo ele há anos, desde que eu fiz a primeira banda. E eu falei assim, poxa, eu vou fazer um Instagram. E foi aí que eu comecei a criar uma amizade com várias pessoas que tinham a mesma necessidade minha. Isso tem muito a ver, né, quando a gente estava falando sobre o lançamento musical e tudo mais. Né? E aquelas pessoas tinham a mesma necessidade minha. Falaram assim, cara, as suas camisetas eu não vejo em lugar nenhum. E a pessoa vai lá, ela compra uma, compra duas, compra três, e eu falei assim, não, mas está saindo fora de controle, porque o meu desejo não era fazer algo em grande escala para que as pessoas pudessem comprar e utilizar. Tanto que eu estou me reinventando. Eu acho que cada fase, né, que a gente tem em um modelo de negócio, a gente precisa dar um restart para a gente ver se realmente é aquilo que a gente estava querendo fazer. É justamente o que eu estou hoje praticando, né? Que é, assim, poxa, eu preciso levar para as pessoas qualidade, principalmente qualidade. Né? Eu preciso levar para as pessoas uma estampa diferenciada, que ela não encontra em lugar nenhum. E eu preciso também criar essa minha paixão por todas essas bandas, uma intimidade com esse público. E tem acontecido esse resultado tem dado super certo
E eu já estou para apresentar, né? Já apresentei algumas bandas da Plain Song para algumas pessoas lá que nem imaginam que bandas são essas, da onde surgiram essas bandas, do que elas vivem, onde elas estão. E eu comecei já a mostrar esse universo musical do Brasil para essas pessoas, porque justamente essas bandas elas estão se criando esse roteiro musical baseado nos anos 80. Tem muito disso nessas sonoridades que a gente tem ouvido ultimamente, né? Verdade. Tem até mesmo o Synthwave também, né? Tá ganhando bastante Tá tendo bastante espaço. visibilidade. Bastante visibilidade, estilo que eu aprecio. De vez em quando eu faço umas discotecagens só de Synthwave aqui. Entrei nessas por causa do pessoal do Midnight Danger, né? Meus nobres amigos aí, o Chris Young, lá da Suécia, né? Cara, muito legal. E, Lauder, a gente está chegando agora aqui nos momentos finais do Acesso Redvamp de hoje. Qual a sua mensagem para a nossa audiência e para o pessoal que está chegando, está descobrindo esse trabalho da Plant Song? Bom, eu desejo que todos continuem firmes conosco, não só com a Plain Song, mas com a Rede Vamp, todos os projetos que estão surgindo. O próprio Diego fez esse comentário, ele tem um selo maravilhoso que é a Paranoia Music, lança várias bandas. Então eu acho que todos esses projetos que eles não estão fazendo pela simples necessidade de fazer, mas que de criar essa unidade, criar esse coletivo mesmo, essa comunidade de pessoas que possam estar cada vez mais fortalecendo a nossa cena. Né? Então, eu falo para todos, mantenham-se firmes, o máximo que vocês puderem reverberar, se comunicar com os outros de uma forma em que aquilo é importante, tudo que tem feito é importante para todos nós, para a sobrevivência também. E que é isso, que permaneçam conosco. Opa, com certeza. Armando, foi um prazer muito grande a gente poder bater esse papo hoje, Prazer cara. foi Gostei muito de te conhecer. Tamo aí junto, vamos aí acompanhando a Plan Song, vamos aí, Plan Song, Red Vamp aí andando juntos aí, trazendo música, trazendo inspiração, bons momentos aí pra galera. E Armando, eu tenho mais um convite para você. Opa! Outubro, Halloween, Red Vamp. Podemos contar com a Plan Song com a gente? Pode contar, pode contar. Então fechou. A gente vai combinando aí nos backstage para vocês aprontarem com a gente junto no nosso Halloween, que vão ser 4 dias de transmissões aí bem insanamente divertidas no espírito de Halloween que toda a nossa galera gosta. O mais importante disso tudo é o conhecer a sua galera. Isso é o mais bacana para mim. E claro, né, estar junto com vocês nessa, para mim vai ser uma honra. Opa, meu nobre, a honra é toda nossa. A honra é toda nossa. E agora a gente chega, né, naqueles momentos aqui finais, onde, cara, como eu repito e digo mais uma vez sempre, Armando, foi um prazer muito grande a gente poder ter passado esse tempo junto, conversando aqui. Também agradeço a todos vocês que participaram aqui do Acesso Redvamp. Agradeço já de antemão aí vocês que estão assistindo a gente agora, umas semanas depois no YouTube. E vocês que ainda vão escutar nossa entrevista aí no Spotify um pouco mais pra frente aí no futuro, viu? Muito obrigado a todos. Armando, para o pessoal curtir a Plant Song, qual é o link? Como acham vocês nas redes sociais? Bom, Plansong é muito simples. Plansong.io. Você já cai, já aterriza lá na plataforma. E nas redes sociais, a mesma coisa. A gente está lá no Facebook, plansong.io, mas a gente está mais forte também lá no Instagram, fazendo lançamentos, fazendo promoções. Vai ter promoções de livros, de CDs, vinis,
A gente está sempre criando essa prática da promoção, porque eu sei que todo mundo gosta de promoção, e a promoção é sempre ligado a um artista que está lá presente conosco na Plain-Song. Magnífico, magnífico. Estamos juntos, estamos conectados, todos nós. Armando, como a gente sempre diz aqui no final das entrevistas, gratidão, gratisombra e gratilúcifer. Valeu. Pois é, nossa hashtag aqui já faz um tempo, né? A Andrea Kogan do Labo disse uma vez pra gente que falarmos gratidão estava pegando mal, era melhor falarmos gratilúcifer. Então já viu, né? Rede Vampírica, programa de vampiros, de vampiras, gratilúcifer pegou, virou a nossa hashtag. Então, beleza. Pois é. Então é isso, meu nobre. Valeu mesmo a participação. Quero aqui também agradecer o pessoal da nossa audiência que ficou com a gente aqui do começo até agora. Queridíssima Câmida, Daisy Vesker, Amanda, Caça Vampiros, o Bira da Permaneço Deitada tá aqui com a gente. Diego da Cubos Online, que bom que você também tá por aqui, nobre. Eric Castro mandando aí um abraço para você e avisando que ele é da Maldigo, lá de Fortaleza. Conheço o trabalho deles, bacana. Temos aqui também, quem mais aqui está aqui na listinha? Tô vendo o pessoal hoje que está meio tímido lá na página da redevampirica.com, onde a gente está espelhando a transmissão. Boa noite para vocês. Hoje vocês estão meio tímidos. E a grande Agnox, que está com a gente aqui também. Bira Silva, Ekluv, Eric Castro, Rossoy, Kemida, Caça Vampiros, Permaneço Deitada. Então acho que deve ser o Yugi que está aqui com a gente também, né? Boa noite, Yugi. E a nossa queridíssima Zarla e os nossos retransmissores. Muito obrigado aí a todos vocês. A gente fecha esse acesso Redvamp de hoje. E amanhã, 19h15, tem Redvamp, acesso Redvamp, Quinta dos Infernos. Porque hoje ainda é quarta-feira. Valeu, Armando. Valeu. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.